partir do versículo 1. Falando acerca de propósitos de oração e aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, eu gostaria de meditar com você nesse texto. Já falei um pouco sobre isso anteriormente. Eu gostaria de relembrar aos irmãos algo que é muito precioso para nós. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto é um pouco extenso. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi falava sobre isso. Eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou, e a minha língua exultou, e além disso meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está hoje entre nós. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um de seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. E foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu te ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém. Quando nós nos referimos à questão da unção, a primeira ideia que vem à nossa mente é a manifestação dos dons espirituais. De modo especial, como alguns afirmam. De fato, todo líder, toda pessoa, todo servo de Deus que deseja ser bem-sucedido naquilo que faz, ele vai precisar da unção do Espírito Santo. Contudo, essa unção do Espírito, ela não se restringe somente à liderança, ao governo da igreja ou à liderança de apoio. A unção, ela está à disposição da igreja como um todo, para a realização da obra da evangelização. E com essa unção, ocorre então a manifestação dos dons espirituais. Eu não sei se Deus já te batizou com o Espírito Santo. Busque isso, busque ser cheio do Espírito Santo. Talvez você pense: é suficiente conhecer, é suficiente estar na presença de Deus, é suficiente para a salvação? Sim, mas existem coisas maiores, irmãos. Você pode provar coisas maiores de Deus. Você pode ter uma vida muito mais plena, pode ser utilizado, pode ter uma visão mais ampla. Deus pode te encher com a glória do céu. Isso é tremendo. E somente aqueles que provaram sabem a diferença que isso faz na vida do cristão. Essa unção não é somente para a liderança, mas é para toda a igreja realizar a obra da evangelização. Nos dias do Antigo Testamento, reis, profetas e sacerdotes, eles eram ungidos com óleo e separados num sentido especial para o serviço a Deus. E o óleo simbolizava o Espírito Santo sobre eles, para consagrá-los, para separá-los, para lhes dar uma capacidade divina para o exercício ministerial. A palavra Cristo significa Messias, e Messias significa ungido, significa que ele foi ungido, consagrado por Deus. E é importante nós sabermos, quando somos chamados de cristãos, nós estamos também sendo chamados de ungidos de Deus. O Senhor tem uma unção para nós. Nós somos ungidos de Deus para a salvação e para a realização do propósito do Senhor nesta terra. A unção é o próprio Espírito Santo. Ele é o óleo de Deus. Ele é real. Ele pode ser conhecido. E é Ele quem fala conosco. A unção do Espírito, ela é destinada à vida cristã, mas especialmente para que nós possamos levar a palavra do Evangelho. Deus nos convocou para nós sermos testemunhas do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus te chamou para pregar este Evangelho, irmãos. Você tem pregado este Evangelho? Você tem compartilhado Jesus com as pessoas? Ou tem vivido uma vida cristã somente para você? É tempo para nós avaliarmos. Hoje iniciamos mais uma campanha de oração. Vamos passar e atravessar mais um ano. É necessário que nós tenhamos consciência plena de como é a nossa caminhada cristã. Deus nos chamou a todos para pregarmos o Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E para pregarmos essa palavra, nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. O texto de Atos, no capítulo 2, nós percebemos a grande diferença, o contraste entre ter a unção do Espírito Santo e não ter a unção do Espírito Santo. Os discípulos, eles estavam ocultos
acuados, preocupados sobre o que eles iriam fazer. Se eles iriam voltar para as suas antigas atividades, ou se eles iriam sobreviver à perseguição dos judeus e à perseguição dos romanos. Eles estavam preocupados. O que iria acontecer a eles? Contanto, quando eles foram ungidos pelo Espírito Santo, toda a preocupação se dissipou. Nós percebemos que eles já não estavam mais pensando. Nós não vemos mais Pedro cogitar em voltar a trabalhar com pesca. Nós não vemos mais as pessoas, eles preocupados com a perseguição dos romanos, se eles iriam morrer, se eles iriam ser crucificados ou não. Eles não estavam mais preocupados, porque a unção de Deus foi sobre eles. A unção fez a diferença na vida daqueles discípulos. O Espírito Santo, então, os transformou. Irmãos, nós podemos ver quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo de Deus, porque a sua vida é transformada, as suas ações são transformadas, os seus objetivos são transformados, a sua visão é ampliada, porque há a presença do Espírito Santo de Deus. Eles dependiam da unção de Deus para viver e para fazer essa obra e para caminharem. E nós não somos diferentes, irmãos. Nós dependemos desta unção. Talvez você esteja pensando, talvez nem tanto, mas precisa, irmão. Você precisa da unção do Espírito Santo de Deus. Todos nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios da graça de Deus. Os últimos dias, Jesus mesmo nos testificou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor dos cristãos, pessoas que confessaram a fé um dia, eles iriam se esfriar. Pessoas que estão no mundo já não conseguem mais se relacionar. Hoje em dia o amor tem se esfriado. Você não pode deixar este amor por Deus arrefecer em seu coração, se esfriar. Você precisa ser cheio da unção de Deus. Nós precisamos disso. Capítulo 2, versículo 4, o que ele nos diz? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A primeira transformação que aconteceu na vida dos discípulos foi a transformação em suas palavras. Os discípulos que eram tímidos, eles estavam reclusos em uma sala, sob a sombra de negar a Jesus. No momento mais crucial de sua vida, eles tornaram-se pessoas totalmente diferentes quando foram cheias da unção do Espírito Santo. Ao ouvir um som impetuoso do céu e enchê-los com o Espírito da graça, eles saíram daquela sala reclusa e eles foram para a rua para pregar as boas novas. Eles começaram a falar em outras línguas. Não somente, irmãos, a glossolalia, que era a língua estrangeira, né? O dom de línguas estrangeiras, mas também línguas estranhas. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, que recebeu o dom de línguas estranhas, fala em línguas estranhas, isso não é incomum. Aliás, deveria ser comum na igreja. Paulo mesmo ele fala, olha, eu falo em línguas, né? Quiser todos vós falasseis em línguas. É importante que nós desenvolvamos o dom que Deus tem para nós, então queira, busque. Tem gente que fica envergonhada. Se Deus te deu, não fique envergonhado. Se Deus te deu, usa. Vai em casa, ora em línguas. Está na igreja, pode orar em línguas, irmão. Ninguém proíbe, não. Essa igreja que ninguém proíbe, não. Então busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus falou muito comigo, me encheu muito, transformou o meu espírito muito através do falar línguas estranhas. Então, primeira transformação que aconteceu na vida daqueles discípulos, Deus transformou as suas palavras. Eles mudaram o conteúdo dos seus discursos. Eles mudaram o conteúdo daquilo que eles estavam pensando, as suas mentes. Uma palavra de ânimo, de estímulo, de vitória, de alegria, de fé e de poder foi dado para todos aqueles que se avolumaram na frente daquele cenáculo. Eles começaram a falar bênção de Deus para aquele povo, porque as suas palavras foram transformadas, palavras de derrota em palavras de vitória. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para mudar a nossa mente, para mudar as nossas palavras, no conteúdo daquilo que nós pensamos e falamos. Se Deus não muda, irmãos, se o Espírito Santo não muda, você não. Segunda mudança que nós observamos aqui, segundo sinal, versículos 6 a 7. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou,
E todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso estes que estão falando não são todos galileus? Segundo aspecto que nós encontramos nesse texto da unção do Espírito Santo, é que a unção, ela atrai as pessoas. O texto diz que a multidão se aglomerou. Até então ninguém sabia que eles estavam naquela sala, muito pelo contrário. Eles queriam estar ali escondidos mesmo, não queriam que ninguém visse que eles estavam ali. Né? Mas de repente, né, nós vemos que quando a unção de Deus vem sobre eles, é como se fosse um alarme soando. Como se fosse aquela sineta da fábrica. Todo mundo chamando e de repente todos se avolumam na frente daquela sala. Ao entrar em contato com a unção pela primeira vez, a reação que eles tiveram foi de assombro, foi de perplexidade, e eles queriam saber o que estes homens estão falando. Em um primeiro momento eles não conseguiram entender. Talvez já estavam falando em línguas estranhas ali, né? Mas o Espírito começou a movimentar os pensamentos fixos, o estilo de vida, para acontecer então uma transformação. As pessoas querem ser satisfeitas e a unção de Deus é o que lhes dá a esperança de algo novo que pode acontecer em suas vidas. Por isso que eles se avolumaram naquele lugar. Eles estavam curiosos, eles queriam saber, mas ao mesmo tempo eles queriam ter uma mudança em suas vidas pessoais. Tanto que o texto ele nos diz: o que nós faremos? A unção de Deus, ela atrai as pessoas a Cristo. Terceiro sinal que nós observamos, versículo 8. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? A unção de Deus produz sinais e milagres. Sinais e milagres. Coisas anormais começam a acontecer naquele ambiente. Eles tinham línguas maternas diferentes, mas todos estavam compreendendo perfeitamente o discurso de Pedro. Aquele que é ungido, ele avança, ele tem ousadia, e Deus o usa para que impossíveis possam começar a acontecer. Nós podemos orar e Deus faz o impossível. Como nós falamos nessa noite, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aonde há unção de Deus, irmãos, há possibilidade de cura, há possibilidade de renovação, há possibilidade do enchimento com o Espírito Santo, há possibilidade de alegria, de paz, reconciliação, de perdão, de resolução de causas impossíveis, há crescimento na fé. A mudança de vida, porque há a unção de Deus. Outro sinal, versículo 9. Partos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia. Nós observamos aqui que a unção de Deus, ele quebrou todas as barreiras. Eram romanos, eram judeus, eram árabes. Até os árabes estão citados aqui no texto. Todas as pessoas, irmãos, estavam reunidas naquele lugar. E foram reunidas, sejam nacionalidades diferentes, culturas diferentes, posições sociais diferentes. A unção de Deus, ela quebra todas as barreiras. E muitas vezes nós temos barreiras de relacionamento, nós temos barreiras com as pessoas, temos barreiras sociais. Essas barreiras, elas são quebradas quando há a presença da unção de Deus. Uma igreja que é livre de preconceitos, uma igreja que é livre para amar o próximo, independente da sua origem, como ele é uma igreja que está fundamentada na unção de Deus, onde há a presença da unção de Deus. Como nós poderemos provar isso se nós somos insensíveis? Nós precisamos ser sensíveis ao mover de Deus sobre nós. Então as barreiras são quebradas. Versículos 13, 15 e 16. Outro sinal. Mas outros zombando diziam: eles estão embriagados com vinho. 15 e 16. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. A unção, ela capacita, irmãos, a vencer com a palavra de Deus. Olha só,
Eles foram acusados de estar embriagados. Como foi que Pedro rompeu aquela acusação que estavam fazendo sobre eles? Ele rompeu por meio da palavra de Deus. Ele não entrou em um combate pessoal. Ele não tentou justificar-se. Ele não tentou arrumar argumentos coerentes. Ele foi e respondeu com a palavra de Deus. Aquele que é ungido, ele consegue ver para a palavra, olhar para as Escrituras de uma maneira diferente. O seu escudo é a Bíblia. A vontade é de Deus, não é minha. Então, quando a unção se manifesta, os sinais acontecem, aí começa a surgir a zombaria. Veio a zombaria aqui no texto. Veio a zombaria do inferno para tentar confundir e impedir o mover de Deus. Seja na tua vida, irmão, pode sempre acontecer, você tem que estar alerta. Quando Deus começa a usar, pode ter certeza, o diabo vai começar a zombar, vai querer te desanimar de algum jeito ou de outro, mas você tem que permanecer de pé. E como é que você vai vencer a zombaria do inferno? Como é que você vai vencer e romper as acusações de Satanás contra você? Você vai vencer isso por meio da palavra de Deus. Está feito pastor Takemi. Pastor Takemi, ele estava lá no Brasil, ele tinha acabado de se converter e ele foi orar por uma pessoa que estava possuída por demônios. E ele, naquele desespero, ele orando e falou: cadê o pastor? Meu Deus do céu, cadê o pastor? Ele não era pastor naquela época. Cadê o pastor? Meu Deus do céu. Aí foi orar pela pessoa, a pessoa ficou mais endemoniada ainda, ele ficou desesperado. Aí ele era lutador de judô, ele deu uma chave de braço, deitou a pessoa no chão: sai em nome de Jesus! Ele deixou ele preso ali, no golpe de judô. Mas é necessário que nós venhamos a aprender a nos defendermos pela palavra de Deus. Se você não sabe lutar judô, irmão, então a melhor saída é você estar sempre preparado com jejum e oração, e preparado com a palavra de Deus, para vencer os desafios que se interpõem. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Não é contra as pessoas que vêm zombar e as pessoas que vêm nos atacar, mas é contra os demônios que estão querendo nos entristecer para destruir a nossa vida. E como que nós vamos vencer isso? Nós vamos vencer pela palavra de Deus. Nós vamos vencer e nós vamos romper quando nós decidimos ler essa palavra inteira. Volto a enfatizar que a missionária fala: olha, leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Então vamos fazer esse propósito. Você não conseguiu fazer esse propósito no ano de 2014? Então faça propósito agora para o ano de 2015. A partir do dia 1º de janeiro eu vou começar a trabalhar nesse propósito. Você não é crente? Às vezes a gente lê 100 vezes o mesmo versículo, mas a gente não lê uma vez a Bíblia inteira. Então é importante você olhar para as Escrituras com uma outra perspectiva, porque é a Bíblia que vai te defender. É a Bíblia que vai te dar base. É a Bíblia que vai te dar sustentação. É a Bíblia que te dá autoridade. É a Bíblia que vai te dar a guia, que vai te dar o norte, que vai ser a sua bússola. Por isso, busque na palavra de Deus, porque através do conhecimento bíblico e da unção do Espírito Santo, nós conseguimos vencer todo o ataque de Satanás contra nós. Versículo 17, vamos ver. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A unção, irmãos, ela abre a nossa visão para a revelação profética. Nunca ninguém tinha interpretado isso. A primeira pessoa que fez essa interpretação do profeta Joel foi Pedro. Olha que tremendo isso, irmãos. Foi Pedro. Naquele momento ele foi revelado, teve a revelação do Espírito Santo de que Deus estava derramando sobre eles a unção que havia sido prometida. Para que nós possamos interpretar as Escrituras corretamente, é necessário nós termos a presença do Espírito Santo de Deus. Para nós termos a revelação profética, irmãos, é necessário ter a unção do Espírito Santo de Deus. Não tem profeta se não for uma pessoa ungida. Não tem profeta se não for uma pessoa cheia do Espírito Santo.
nós precisamos buscar essa unção do alto, que nos transforma e que nos enche, para que nós possamos não andar às escuras, mas andar às claras, né? Aonde há a unção de Deus, há a palavra profética, Deus fala conosco, Ele guia os nossos passos, as nossas decisões, Ele ensina o caminho que nós devemos seguir. Você não vai ter dúvidas, Deus vai falar com você. Se tiver dúvidas sobre o que você precisa fazer, fique no Japão, volta para o Brasil, abre um negócio, casa, compra uma bicicleta, o que você vai fazer? Deus vai te dar orientação, porque o Espírito de Deus, Ele nos guiará em todo o caminho, Ele nos guiará em toda a verdade. Por isso nós precisamos da unção de Deus. Versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Outro sinal é que a unção, ela emana autoridade. Antes do discurso, os ouvintes estavam rindo, lá no versículo 13, eles estavam rindo, eles estavam zombando, eles estavam dizendo que estavam embriagados, né? Estavam conversando entre si, satirizando o mover do Espírito. Contudo, quando Pedro começou a falar, eles ficaram atônitos, eles se calaram, eles pararam para ouvir o que Pedro estava falando. Irmãos, a unção do Espírito Santo de Deus, ela nos dá autoridade. Nós precisamos, para termos a autoridade de Deus, para pregarmos a palavra, é necessário que nós tenhamos a unção do Espírito Santo. Versículo 37, na parte A. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Nós vemos aqui nesse texto que eles estavam começando a crer. Ninguém convence ninguém de nada. O homem não é convencido, porque o homem, ele é atraído por suas próprias concupiscências, pelos seus desejos, pelos seus próprios pensamentos. Por mais que Pedro fosse eloquente, ele não iria conseguir atrair ninguém para Cristo. Mas nós vemos que aquele discurso ungido fez com que eles sentissem o coração pesaroso. Pesaroso. Então eles foram convertidos por meio da unção do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 37, na parte B, ele fala: irmãos, o que é que nós faremos? Então a unção que se moveu sobre eles os estimulou a um novo estilo de vida. Por quê, irmãos? Ninguém gosta de conselho. Se eu for dar um conselho para você, talvez você não vá gostar. E muitas vezes as pessoas estão erradas e elas não querem saber que estão erradas para continuarem em suas próprias práticas. Elas não conseguem abandonar os seus próprios maus hábitos. Elas não querem saber, não querem ser estimuladas a um novo estilo de vida. Mas, quando há a presença e a unção do Espírito Santo, nós somos convencidos por Deus, a mudar esse estilo de vida. Nós precisamos, irmãos, se você consegue enxergar que precisa mudar de vida, somente a presença do Espírito Santo é quem vai te dar condições para que você consiga romper com essas mudanças que são tão necessárias. Versículo 40, para nós concluirmos. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aquele que é ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele não consegue deixar de pregar sobre a salvação. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não vai conseguir deixar de falar de Jesus para as pessoas que precisam. Você vai compartilhar sobre Jesus, você vai falar sobre Jesus. E até mesmo, eu já tive experiências nesse sentido, de estar com uma pessoa que eu nunca conheci. De repente o Espírito de Deus me tomou de uma maneira tal, naquele momento. Comecei a chorar na frente daquele jovem, e eu comecei a chorar e eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. De repente Deus começou a me usar para poder falar para aquele rapaz coisas que eu não entendia, e ele sabia do que se tratava. Eu tinha 23 anos de idade, mais ou menos, naquela época. E o Senhor começou a me usar para profetizar para aquele jovem. E eu falei coisas, não falei, o Espírito Santo me usou para poder entregar aquela palavra para aquele jovem naquele dia. Para que ele voltasse aos caminhos de Deus. É a primeira vez que ele tinha ido em nossa igreja. E depois, no final do culto,
Eu fui conversar com um rapaz e ele me falou, eu sou filho de um pastor, eu estou desviado. E eu vim aqui para o Japão. E Deus falou comigo hoje. Né? Então aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, até em momentos em que você pode não saber, Deus pode estar te usando. Né? Um momento assim, inusitado, Deus pode te usar para abençoar os outros. Seja através de uma palavra racionalmente construída dentro do contexto bíblico, seja através do mover do Espírito Santo de Deus, dentro de revelações que você não conhece, que isso é a palavra de conhecimento. Né? Deus pode te usar para evangelizar, Deus pode te usar para abençoar e para conduzir essas pessoas à salvação. Irmãos, Jesus ele morreu na cruz do Calvário, não foi para te dar uma vida confortável. Jesus morreu para poder te dar salvação. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele se preocupa com salvação. Nós temos que estar preocupados com salvação. A sua salvação pessoal e a salvação das pessoas que você conhece, as pessoas que você ama. E aquele que tem a presença do Espírito de Deus se preocupa com as pessoas, se preocupa com a salvação. Nós precisamos ser cheios da unção do Espírito Santo de Deus. É necessário, irmãos. Para esse próximo ano, busque isso. Talvez no ano de 2014 você tenha orado pouco, você tenha lido pouco a Bíblia, você tenha faltado várias vezes no culto, ou tenha vindo aqui e tenha dormido várias vezes no culto. Né? Não é dormir de cansaço, não, é dormir porque acha entedioso, enfadonho. Irmãos, é hora de nós avaliarmos, porque nós temos oportunidade. Irmãos, nós temos liberdade, nós moramos num regime aberto. Nós temos a oportunidade de ler as Escrituras sempre que nós queremos. Nós temos uma Bíblia completa em casa. Nós temos oportunidade de orar. Você pode falar assim, mas eu tenho pouco tempo. Quando nós queremos tempo, nós vamos num aniversário, nós vamos comer num shopping center, nós fazemos inúmeras coisas. Mas nós precisamos dar tempo a Deus, deixar Deus falar conosco. Então nesse próximo ano, irmãos, busque um propósito diferente. Aproveite esse ambiente de festa, esse ambiente de mudança, se é que isso pode contar ou pesar na sua vida, mas vamos aproveitar então para podermos ter mudanças. Né? Que esse próximo ano seja um ano de vitória, que seja um ano de bênção, que seja um ano de transformações, mas que acima de tudo seja um ano em que o Espírito de Deus comece a falar mais intensamente com você. Seja um ano em que a unção de Deus venha sobre você. E seja um ano em que, se você não tem o mover do Espírito Santo, não foi batizado no Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo. Se não foi um ano, neste ano agora, que você não leu a palavra de Deus, que você orou pouco, que esse próximo ano seja o inverso. Que seja um ano de dedicação, um ano de consagração, um ano de oração, um ano de jejum. Né? Um ano de entrega e de busca, que seja um ano diferente. Faça desse próximo ano, que seja desse novo calendário, um novo momento da sua vida. Se você for depender das circunstâncias para começar a ser fiel a Deus, Satanás nunca vai deixar você ter circunstâncias boas. Então você precisa decidir o que você quer. Quando Jesus olhou para aquele cego e falou para ele: o que queres que eu te faça? É porque ele queria saber se aquele homem tinha um propósito. Qual o propósito para a sua vida, irmãos? Precisamos olhar para aquilo que Deus quer para nós. O que você quer de Deus? Não viva aleatoriamente. Não viva por viver. Deus tem propósitos, irmãos. Essa vida vai se acabar. Passa-se muito rápido. De repente eu estou com 40, amanhã eu já estou morrendo. Meu Deus do céu, a vida é muito rápida. O que importa é a vida eterna. Tudo que nós temos se desfaz, se dissipa, enferruja, estraga. Mas o que importa é a salvação e a vida eterna. Por isso escolha hoje servir a Deus. Escolha hoje consertar a sua vida. Escolha hoje ter Deus como prioridade. Escolha hoje separar um tempo para Deus. Aleluia. Falei ontem para os obreiros aqui da igreja. Eu descobri num determinado momento da minha vida que era difícil orar à noite em casa. Né? Tinha tantas atividades, às vezes tem que fazer visita, tem que fazer uma atividade, tem algum problema para poder resolver. Né? Então às vezes fica difícil orar à noite. Então o que eu fiz? Eu comecei a orar de manhã. E olha, resolveu o meu problema. Eu oro de manhã tranquilo, está todo mundo dormindo, acordei antes de todo mundo, já orei, saio bem, estou alegre. Entendeu? Nós temos, se nós queremos, nós fazemos o tempo. Nós não fazemos o tempo porque nós não queremos.
Nós não oramos se nós não quisermos, nós não lemos a Bíblia se nós não quisermos, porque se nós quisermos, nós conseguimos fazer todas essas coisas. Se nós quisermos, nós buscamos a Deus. Então busque o Senhor, irmãos. Faça um propósito de 2015 ser um ano diferente. De você ter um ano espiritualmente diferente. Faça esse propósito. Né? Ajude, peça para que Deus possa resolver esses problemas. Você quer se batizar e não se batizou? Peça para que o Senhor possa estar, através dessa campanha de oração, para que Ele possa tirar esses impedimentos e consiga desamarrar esse nó. Às vezes a nossa vida está com um nó, a gente não consegue tirar. Né? E nós precisamos pedir para Deus fazer o impossível. Então peça para Deus fazer o impossível por você, o impossível na sua casa. Está difícil cultuar a Deus. Deus pode fazer o impossível na sua família. E eu quero ver Deus operar milagres na sua vida. E é esse o motivo da nossa petição e da nossa intercessão. Que durante esse período Deus possa ouvir, assim como Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia. Que Ele possa ouvir desde o primeiro dia a sua oração também. Que esse próximo período, que esse próximo ano seja um ano de transformação. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que muitas vezes a gente não tem vitória? Porque não colocou Deus no seu devido lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque a unção de Deus para a sua vida. Busque a presença de Deus na sua vida. Não dependa dos outros para buscar a unção de Deus. Ah, eu não consigo orar com a minha esposa. Eu não consigo orar com o meu marido. Então eu não vou orar. Não faça isso, irmão. Tenha uma vida com Deus, você e Deus. É bom nós orarmos com o nosso cônjuge, mas é bom você desenvolver uma vida sozinho com Deus. Né? Então desenvolva essa vida espiritual com Deus. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Encha-se do Espírito Santo. Meditai na palavra de Deus todos os dias, para que você consiga estar em vitória e no caminho da salvação. Que esse próximo ano seja um ano de busca, um ano de enchimento do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando isso como se fosse mais uma palavra. Tome isso como uma palavra profética para você. Tome isso como uma palavra de Deus para você. Existem pessoas aqui nesse recinto que precisam ter a sua vida mudada. E Deus me mandou falar isso nessa noite. Você precisa da unção de Deus. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Senão a sua vida não vai mudar. Se você não tiver Deus em primeiro lugar na sua vida não vai mudar. Se você continuar achando que ser cristão é enfadonho, a sua vida não vai mudar. Tenha isso em mente, irmãos. E busque com seriedade a sua caminhada cristã. Para que você possa não somente ser abençoado, mas ser um abençoador. Porque Deus nos chamou para nós sermos abençoadores. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar e te agradecer por esta noite. Ó Deus, nós precisamos do teu Espírito Santo. Mas, meu Deus, não nos deixa resistir à tua vontade. Ó Deus, quando nós deixamos de ouvir ao Senhor, quando nós deixamos de ouvir a tua voz, nós estamos cometendo um grande pecado, o pecado de resistir contra o teu Espírito. Por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa estar levantando este vale de ossos secos, pessoas vivas para a glória do teu nome. Oh Deus amado, o Espírito Santo de Deus me mostra um vale realmente de ossos secos. E existem pessoas que estão com a sua espiritualidade assim seca, mas o Senhor quer dar vida. Mas é necessário que você também busque isso. Nessa noite nós vamos orar para que Deus possa trazer vida sobre você. Mas é necessário também que você diga: eu preciso desta vida. Não precisa vir aqui à frente. Não precisa fazer nenhum sinal. É você e Deus. Você reconhece que você está precisando disso. Talvez não tenha coragem de confessar isso para ninguém. E como foi pregado semana passada, Deus tem nos dado privacidade. Ele nos deixa ter uma vida somente com Ele, para que, através desta misericórdia, nós possamos ser transformados. Por isso, nesse instante, se você reconhece que a tua vida está um vale de ossos secos, peça para Ele. Peça para Ele. Oh Deus, me dá vida de novo, Senhor.
Ó Deus, me dá vida de novo, Senhor. Ó Deus, me dá vida de novo, Senhor. Vale de ossos secos. Assim diz a palavra do Senhor. Que haja vida sobre esses ossos secos. Que haja carne sobre esses ossos secos. Que haja vida e um corpo nestes ossos secos. Que esta vida que está morta, que estas vidas que estão mortas, possam ressurgir, possam ser transformadas, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito de Deus, sopra sobre este lugar, Senhor. Espírito de glória, a unção que traz a vida, a unção que transforma, a unção que cura, a unção que nos faz nascer de novo, a unção da graça, a unção que quebra o jugo, que possa ser manifesta sobre este lugar e trazer vida para aqueles que estão mortos. Aqueles que estão com a sua fé morta, aqueles que estão com a sua alegria de viver a vida cristã morta, aqueles que já deixaram de crer, que estão céticos, frios, que o Senhor possa, ó Deus, trazer sobre eles agora vida em nome de Jesus. Ó Deus, nós precisamos ser salvos, nós precisamos de vida, nós precisamos, ó Deus, de alegria do Teu Espírito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quantos estão tristes, quantos estão angustiados, ansiosos, deprimidos, reclusos como aqueles discípulos dentro daquele cenáculo. Não quer que ninguém veja, não quer que ninguém saiba que eles estão ali, não quer que ninguém os descubra dentro daquela sala escondida, não quer se mostrar. Os seus sentimentos estão bem fechados, as 7 chaves, para ninguém saber o que está pensando. Mas Espírito de glória, entra agora, Senhor amado, neste quarto fechado. Entra agora, Senhor amado, neste coração fechado. Entra agora, meu Deus. Transforma, Senhor amado, este coração de pedra, que já não consegue mais chorar na Tua presença. Este coração de pedra que já não consegue mais orar. Este coração de pedra que já não consegue mais se emocionar com as coisas do céu. Traz vida nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. É para isso que o Senhor nos convoca. É para isso que o Senhor nos chama. Opera nesta noite um milagre, meu Deus, em nome de Jesus. Ó vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ó vale de ossos secos, talvez você tenha tomado uma decisão errada na sua vida e você caiu direto neste vale de ossos secos. E você nem compreende que caiu no vale de ossos secos e de repente já está seco. Olha para trás e vê como era, e olha hoje e vê como está, e pensa, já não tem mais jeito. Mas não vai ser assim não, em nome de Jesus. Creia que Deus pode mudar nessa noite, meu irmão. Creia que Deus pode mudar nesta noite essa história. O Espírito de glória, roga lava choreando ereglachei, reblachara calabachuriando ereglachara calabachai, rima suriando ereglachere canta e asturiando eregla e alabachei. Espírito de Deus, move neste lugar, Senhor, e quebra, meu Deus amado, toda frieza espiritual.
Quebra, meu Senhor amado, toda dormência espiritual. Quebra, meu Senhor amado, todo coração calcificado, cauterizado, toda mente calcificada, insensível. Quebra agora, Senhor amado, e traz vida a este vale de ossos secos em nome de Jesus. Traz vida, Espírito de glória. Que a tua unção que quebra o jugo possa quebrar nesta noite toda esta maldição e trazer vida. Se o Senhor quiser ter misericórdia, o Senhor tem misericórdia que o Senhor quer. Nesta noite, meu Deus, opera a vida. Meu Deus, a esperança que estava morta, talvez uma esperança morta por causa das condições físicas, da saúde, da idade, talvez por causa de decisões erradas e caminhos tortuosos pelos quais andou e que já não vê mais retorno. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa estar renovando a esperança, porque enquanto há vida na tua presença, nós podemos crer que a tua graça pode nos alcançar. Alcança os teus servos e as tuas servas nesta noite, Senhor. Aqueles que estão com um propósito de oração, Senhor. Aqueles também que não entraram aqui com propósitos, mas que o Senhor possa fazer um milagre sobre todos. Meu Deus amado, liberta, restaura, transforma, traz alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, faz coisas diferentes nesses próximos dias, para esses meus irmãos e irmãs que são tão amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura-lhes o amor, restaura-lhes, ó Deus, a alegria de viver contigo, restaura-lhes, ó Deus amado, a alegria na tua palavra, a alegria, ó Deus, de orar. Restaura, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura a vida espiritual agora, em nome de Jesus. Restaura, Senhor amado, a vida de oração agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, vai falando com os teus filhos e vai tratando no íntimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa os lares, abençoa os casais, abençoa os filhos, abençoa os casamentos. Abençoa, meu Deus amado, os casamentos difíceis. Que haja cura, restauração dentro deles, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa os problemas dos teus servos e que eles tenham capacidade de vencê-los. Não sejam dominados pelos problemas, mas que eles vençam os problemas em nome de Jesus. Abençoa os casamentos, Senhor, o casal, o marido, a esposa. Não deixe que nenhum dos nossos irmãos se divorcie e separe, ó Deus, em nome de Jesus. Mas que eles tenham vitória dentro de casa, Pai. Que eles tenham vitória dentro de casa, Pai. Dá vitória para as famílias, Jesus. Nós sabemos que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Não deixe, ó Deus, que eles venham ser derrotados pelo diabo. Ó Deus, em nome de Jesus. E que nós possamos ter o próximo ano muito abençoado. Em nome de Jesus. Até o final deste ano, Senhor, o Senhor ainda pode fazer muitos milagres. Opera e abençoa. É o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus.